Eu mostrava há pouco que a colheita no estado do Mato Grosso, na última semana, teve esse avanço muito forte, de acordo com o IMEA. Esse avanço aí de 9,3 pontos percentuais, frente àquilo que ocorria uma semana antes, foi determinante para trazer um avanço também na média nacional. De acordo com a consultoria AG Rural, a colheita da soja no Brasil atinge 3,8% graças a esse avanço mais forte no estado do Mato Grosso, de 3 pontos percentuais aí quando se fala de todo o país. Vamos ver agora como é que essa colheita, como é que essa atividade neste momento se encontra na média nacional. É o que a Agricultura BR mostra agora. Aqui nós mudamos a fonte, observe que agora os dados são da AG Rural e a AG Rural afirma que tem colheita de soja no Brasil inteiro em 3,8% para a temporada 17-18, isso trazendo os números fechados até essa última sexta-feira. A safra 16-17, na mesma data, estava em 4,3%, portanto, aqui há um ligeiro atraso de 0,5 pontos percentuais. A média dos últimos 5 anos é de 2,9%, portanto, a colheita na safra 17-18, ela vem mais adiantada do que a média. As atividades estão aquém, como você vê, do último ano. O tempo tem colaborado nos últimos dias em relação à expectativa de chuva na virada do mês de janeiro para o mês de fevereiro. Nós estamos praticamente encerrando esse mês de janeiro e essa situação climática muitas vezes um pouco mais favorável, apesar de haver muita nebulosidade, situação climática não tão boa assim no Centro-Oeste, mas no Mato Grosso, por enquanto, está dando condição de avançar com a colheita e avançando com a colheita o Brasil vai apresentando números mais fortes. Vamos saber agora como é que vem então os números da AG Rural para o Mato Grosso. Então aqui é concentrando o estado do Mato Grosso. Há pouco eu mostrava Mato Grosso na visão do IMEA. Agora eu mostro o estado do Mato Grosso. Alô, produtor do Mato Grosso, AG Rural trazendo os números. Safra 17-18 chega a 13,5% de área colhida. Ela é muito parecida com aqueles números que eu mostrava há pouco em relação ao estado do Mato Grosso para o IMEA. Aqui traz uma curiosidade, de acordo com a AG Rural, 12,4% na safra 16-17, portanto estaria numa situação um pouco mais confortável em relação ao ano passado, a colheita atual. Já que eu mostrei o estado do Mato Grosso, 13,5%, é natural que o estado do Mato Grosso tenha esse destaque maior, porque além de ser o maior produtor, costuma trabalhar com cultivo de variedades mais precoces e com isso tem condição de colheita antes. Vamos saber agora, independente da posição de produção no país, mas quais são os estados que estão mais adiantados na colheita da soja. Acompanhe na Agricultura BR. Mato Grosso, como você já sabe, chega a 13,5%. Rondônia, 10%. São Paulo, 0,8%. Mato Grosso do Sul, que é um dos grandes produtores do país, é o quinto maior produtor, 0,20%. E o estado do Pará, 1%, de acordo com os dados da AG Rural para a colheita da soja nos principais ou nos estados que estão mais adiantados no país. É preciso ficar atento também, de acordo com a AG Rural, ao Rio Grande do Sul e também à fronteira agrícola do Mato Piba, que ainda precisam de chuva em fevereiro para consolidar, mas que tem pouca chance de ter problemas. Então, precisa chover no Rio Grande do Sul, no Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia para ter consolidação dessas áreas de produção e, com isso, ter uma colheita realmente cheia nessa safra 17-18. Eu falei do clima, que acaba influenciando bastante em relação a esses resultados de colheita, ao que vem acontecendo no campo. E vamos saber agora como que está a previsão do tempo para os 3 estados do centro-oeste do país. Mato Grosso do Sul e Goiás estão entre os 5 maiores produtores de soja do país. E a Graziela Gonçalves nos mostra agora a previsão. Boa tarde, Graziela. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Como a gente consegue enxergar aqui na imagem de satélite, já tem um novo corredor de umidade começando a se formar e é por isso que as instabilidades estão voltando aos poucos a ganhar força, principalmente sobre a região centro-oeste. Inclusive, o índice de umidade do solo já voltou a se elevar em grande parte do estado do Mato Grosso e todo o centro e oeste do estado de Goiás. Inclusive, ao longo desses próximos dias, a previsão ainda vai ser de chuva volumosa
chuvosa, o que atrapalha bastante as atividades de campo. Teremos entre Mato Grosso e Goiás acumulados que podem até passar dos 70 milímetros. Já na metade sul do estado do Mato Grosso do Sul, teremos mais aberturas de sol e acumulados que agora mal devem passar até dos 15 milímetros. Agora, para o próximo período, a situação ainda segue complicada. O canal de umidade continua atuando, trazendo muita chuva, principalmente para o centro-norte do estado do Mato Grosso e também de Goiás. Os acumulados devem até chegar aos 130 milímetros. Já nas demais áreas, a chuva diminui e o sol ainda aparece ao longo do dia. Agora, para o próximo período, que vai do dia 9 ao dia 13 de fevereiro, aos poucos a chuva começa a perder um pouco mais de intensidade, o que melhora as atividades de campo. Só que lá no extremo norte do estado do Mato Grosso, ainda vamos ter chuvas um pouco mais frequentes, com acumulados que ultrapassam até os 50 milímetros.